Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Ô povo, senta aqui um tiquinho que eu vou contar um caso que meu avô vivenciou lá nos tempos de antanho, lá pros lados do Maranhão. Ele dizia que isso aconteceu quando ele ainda era moço, solteiro, cheio de disposição e cabeça oca para mexer com coisa que não devia. Naquela época, tinha 3 caboclos que não se largava por nada. Era compadre para tudo, vivia tudo junto feito arroz e feijão. Gostava demais de uma caçada de tatu, principalmente à noite, quando a lua estava clareando que nem lampião aceso. Tinha uns cachorrinho ligeiro que era só farejar que saía cavando no pé do tatu-peba. Tatu-peba era o que mais tinha, embora de vez em quando aparecia um tatu-galinha. Mas ali, o que caísse na frente era comido do mesmo jeito. Meu avô mesmo falava que comeu muito tatu-peba no Paraná. A carne era meio estranha, mas com mandioca e um molhinho grosso que minha bisa fazia. Ô, trem bom demais! Pois então, um dia, esses 3 caboclos arrumaram um serviço lá pros fundos de uma fazenda, uma fundiária longe da moléstia. Dava mais de 7 quilômetros da casa deles até lá. Para não ficar indo e voltando, resolveram acampar num barraco velho que tinha por lá mesmo. Levaram rede, comida e os cachorros. No sábado, trabalharam só meio período e de tarde começaram a tomar umas cachaça. Era litrão atrás de litrão. Naquela época só se bebia pinga, era a bebida dos caboclos da roça. Quando deu aquela esfriadinha da noite, e a lua apareceu toda redonda, o mais velho deles, um tal de Zé Bigode, virou pro outro e disse: "Ô Chico doido, vamos caçar um tatu pra nós comer com essa pinga aqui? Que tu acha?" Chico doido respondeu sem pestanejar: "Meu nome é pronto, bora!" Mas o terceiro, um chamado Zé da Pomba, se negou. "Eu não vou não. Hoje é tempo de quaresma. Lá em casa ninguém caça nessas datas não. É mau assombro na certa." Aí os dois riram dele. "Deixa de ser bestado, homem. Que tem a ver uma coisa com outra?" Mas Zé da Pomba insistiu. "Tem sim. Nos matos tem caipora, tem curupira, tem coisa que não se deve mexer. Hoje não é dia de tá cutucando natureza não." Mas Zé Bigode e Chico doido, com a cabeça cheia de cachaça, deram de ombro e foram assim mesmo. Zé Bigode ainda gritou feito desafiando: "Ô caipora, apareça, quero só ver se você é brabo mesmo." Pegaram os facão, molaram bem molado e adentraram o mato atrás de um tatu. E não é que os cachorros deram sinal. Farejaram um tatu lá para um canto que ainda estava tudo no mato fechado, parte que eles ainda nem tinham roçado. Correram para lá. Só que, chegando na moita, os cachorros começaram a ganir feio. Um ganido esquisito, de dor mesmo. Quando os caboclos se aproximaram, viram que os bichos estavam sendo espancados, mas sem ver quem era que estava batendo. Correram para acudir os cachorros, só que não adiantou nada. O que bateu nos bichos, virou foi neles. Começou a chover lapada nos dois. Era como se tivesse um cabra invisível, com um relho fino feito cipó de goiabeira, dando nos lombos deles sem dó nem piedade. Eles brandiam facão pro lado de onde achavam que vinha a surra, mas não via ninguém. E quanto mais se mexia, mais levava. Disse meu avô que as lapadas pareciam fio quente cortando couro. Os cachorros corriam entre as pernas deles, desesperado. E eles não sabiam se ajudava os bichos ou se cuidava da própria pele. Quando viram que não dava conta, meteram o pé e correram de volta pro barraco, gritando socorro feito menino. E o tal do bicho atrás, dando lapada sem parar. Quando chegaram no barraco, Chico doido já estava esperando, escutando os berros de longe. Mas ele não viu ninguém também. Só os dois, tudo estropiado, as costas marcadas com as vergastadas finas como se tivesse levado relho de arame. Quiseram ir embora na mesma hora, mas cadê coragem de se enfiar na estrada no meio da noite? Ficaram lá mesmo, tremendo feito vara verde. E Zé da Pomba ainda deu a lição. "Eu avisei.
Isso foi caipora ou curupira. Sei lá. Hoje não era dia de caçada, e vocês foi mexer logo com quem não devia. Depois disso, nunca mais caçaram em quaresma. Zé Bigode, segundo meu avô, até virou evangélico. Chico Doido nunca mais tomou pinga. E os cachorro ficaram arisco, não entrava mais em moita nenhuma. E até hoje, lá naquela região, o povo conta essa história. Uns fala que foi uma armadilha de gente, outros diz que foi algum bicho brabo da mata. Mas meu avô jurava de pé junto, foi a caipora mesmo, mostrando que natureza não se brinca. Principalmente quando ela tá em silêncio, só esperando um besta se meter. E é isso. Quem acredita, que se benza. Quem duvida, vá lá mexer nos matos no tempo errado para ver o que acontece. O caboclo morava num sítio, um matuto mesmo. E ele criava umas galinhas. Um dia, ele resolveu ir pra rua vender umas galinhas. Aí separou as galinhas, botou numa vara, jogou nas costas, montou numa mulinha que ele tinha e partiu para a cidade. E a cidade era longe, mas ele foi. Quando ele entrou na cidade, foi azar. Deu de cara com 2 malandros. Aí ele ofereceu as galinhas para os malandros, sem nem saber com quem estava lidando. Um dos malandros falou assim: a gente compra sim. A gente está comprando galinha para o padre. Se o senhor não se incomodar de receber lá na igreja... O matuto falou: meu amigo, se você compra e paga, pode ser para o padre, para o bispo, pode até ser para o papa. Eu não tenho nada contra ninguém, não. Quero é vender minhas galinhas e receber. O malandro já ficou meio veiaco. Esse cabra era meio bruto. O matuto não era muito de fazer sala, não. Aí o malandro falou: faz o seguinte, meu compadre aqui vai ficar cuidando das galinhas e eu vou lá na igreja pegar o dinheiro com o padre. O matuto falou: fechado, uai, quanto que é as galinhas? O malandro perguntou: e se eu comprar as 10? Cada uma é 10 cruzeiro. 10 galinhas dá 100 cruzeiro. Tá tudo certo. Ele não era de fazer desconto, não. Era direto e reto. Fecharam o negócio e partiram para a igreja. Só que o malandro já sabia que estava bem na hora da missa. E em hora de missa, padre não atende ninguém para tratar de assunto de galinha, não. Chegaram na igreja. A igreja estava cheia de gente. Aí o malandro falou: senhor, fica aqui na porta que eu vou lá conversar com o padre e já volto, vou pegar o dinheiro. O matuto ficou em pé na porta esperando. O malandro foi lá pro pé do altar. Aproveitou um tempinho que o padre parou de falar e puxou o padre num canto. Só que aí, o malandro virou a história. Que malandro é malandro, né? Ele disse: padre, aquele homem ali em pé na porta da igreja, ele tá com o espírito da Geralda no couro. Fica cercando o povo na rua, cobrando umas galinhas, dizendo que venderam para ele e que tem que pagar. O povo nem conhece ele, e ele fica atrás querendo dinheiro. O homem só pode estar com coisa ruim. O padre escutou aquilo e falou: não se preocupe. Assim que terminar a missa eu vou confessar ele, vou tirar esse espírito do corpo dele. Ainda fez sinal para o matuto ficar esperando. O matuto viu o gesto do padre e pensou: tá certo, o padre tá mandando eu esperar para pagar pelas galinhas. Mas não escutou a conversa, então ficou na dele. O malandro passou pela porta e o matuto disse: pode ir, já entendi, eu me viro com o padre. Mas ele não sabia que o malandro tinha virado a história toda. Quando a missa acabou, o padre chamou o matuto: chega mais pra cá. O povo foi indo embora, foi saindo, e o matuto sentou num banquinho, esperando. Aí o padre falou: matuto, se ajoelha aí que eu quero te confessar. Temos que tirar esse espírito mau que tá contigo. Você tá cercando o povo na rua, cobrando dinheiro de galinha. Que coisa feia é essa? Você ficou doido? O matuto arregalou os olhos e falou: padre, eu não vim confessar nada, não. Vim pegar o dinheiro das minhas galinhas e ir embora. O padre falou: que dinheiro de galinha, homem? Que conversa é essa?
O padre pensou: esse cabra tá doido mesmo. Agora até eu tenho que pagar galinha para ele? Começaram a discutir. O matuto dizia: paga minhas galinhas, seu padre, que eu quero ir embora. Me desenrola logo. O padre dizia: se ajoelha aí, homem, que eu quero é te confessar. Para com essas doideiras. Daqui a pouco o padre perdeu a paciência. Pegou o matuto, fez ele ajoelhar na marra. Ah, mas o matuto era bruto também. Não entendeu aquilo, não. Pulou no padre e embolaram na briga, os dois. Luta pra cá, luta pra lá. Derrubaram cadeira, derrubaram mesa, quebrou até santo. O negócio ficou feio. Enquanto o padre gritava: sai desse corpo, espírito de Satanás. O matuto berrava: paga minhas galinhas, padre velho nó cego. E era aquele rolo. Ninguém se entendia. Quando o padre viu que ia quebrar a igreja toda no pau e não ia resolver nada, e ainda corria o risco de se machucar ou machucar o outro, falou: para, eu vou pagar suas galinhas. O matuto parou. Ele não queria confusão, só queria receber. O padre também queria só paz. Aí o padre falou: quanto que é? O matuto: é 10 cruzeiro cada uma. Vendi 10, dá 100 cruzeiro. O padre foi lá na oferenda, pegou os trocados que o povo tinha dado, juntou tudo, pegou até as derradeiras moedinha, inteirou o dinheiro e entregou pro matuto. Depois falou: se retire, Satanás, da porta da minha igreja e nunca mais volte aqui. O matuto falou: não volto não. Não quero negócio com nó cego. Na hora de comprar minhas galinas, vocês são bom. Agora para pagar é essa confusão. Pegou o dinheiro e vazou. O padre ficou lá sem entender nada. No outro dia, o padre encontrou o malandro na rua. Disse: ô moço, quando você encontrar esses doidos no meio da rua por aí, não leva mais na minha igreja, não. Aquele que você levou lá ontem, quase que me quebra todinho. E ainda tive que pagar 10 galinhas que eu nem comprei. O malandro ficou meio sem graça, saiu de fininho. O padre ainda estava tentando entender o que foi aquilo. Passou uns dias, o matuto voltou na cidade. E não é que deu de cara com o malandro de novo? Aí falou: ô moço, se você quiser comprar galinha, eu vendo. Mas agora você tem que me pagar na hora. Se mandar eu receber com aquele padre lá, eu não vou não. Aquele padre é ruim de paga. Resumindo, nem o padre e nem o matuto entendeu que tinha um malandro no meio da história. O caso de hoje é um caso muito bom que aconteceu lá no Nordeste do Brasil, faz muitos e muitos anos atrás. Tinha um casal de sertanejo que morava no sertão. Eles tinham 3 filhos, um menino de 12 anos, outro menino de 10 e uma menininha de 6 meses, ainda de colo. Diz que essa família vivia bem lá no sertão. Trabalhavam muito. O homem era um cabra danado de ligeiro, trabalhador que só. Mesmo naquele sertão difícil, ele dava conta. E a mulher também era uma trabalhadeira daquelas, viu? O casal vivia sossegado, cuidando dos filhos e da vida dura do sertão. Mas diz que certo dia, essa mulher sonhou com uma coisa ruim. Sonhou que ia parar num espírito acorrentado. Acordou toda agoniada, contou pro marido e ele falou assim: mulher, para com isso. Esse sonho besta aí, tu já falou esse negócio umas 3 vezes. E ela: pois é, já foi 3 vezes mesmo que eu sonhei a mesma coisa, que eu ia parar num espírito acorrentado. Ela ficou preocupada com aquilo, mas o homem nem ligava muito. Dizia que era besteira, que não precisava dar importância para essas coisas. Aí o tempo foi passando, os dias correndo, e os 2 filhos mais velhos, o de 12 e o de 10 anos, viviam com um cachorrinho paqueiro. Eles gostavam de caçar preá, se embrenhavam nas capoeiras, nos matos ralos ali perto de casa. Isso era diversão de menino mesmo, e no Nordeste tem muito preá. Naquele tempo, era difícil um menino que não caçasse preá com um cachorrinho. Meu pai mesmo contava isso demais. Os meninos pegavam o facãozinho deles e iam por ali mesmo, pelos matos mais próximos caçar.
O cachorro era companheiro fiel dos dois. E o pai deles trabalhava ali por perto também, cuidando das coisas da roça. Num dia desses, o pai saiu cedo para trabalhar e os meninos também saíram para caçar. Levaram o cachorrinho, o facão e foram-se embora. A mãe ficou em casa cuidando das coisas, fazendo o almoço, cuidando da bebezinha de 6 meses que ela ainda amamentava e tudo. Ficou esperando os meninos voltarem para almoçar. Aí, lá pro meio do mato, o cachorrinho acuou um preá dentro de um oco de pau. O menino mais velho, que já era acostumado, foi logo metendo a mão dentro do buraco para pegar o preá. Só que dessa vez, em vez de preá, tinha uma cobra lá dentro. E não era qualquer cobra, não. Era uma surucucu. Essa cobra é danada de perigosa. Todo mundo no sertão tem medo dela. A cobra mordeu o menino. Quando ele puxou o braço de dentro do buraco, a cobra veio pendurada nele. O menino caiu no chão. Já ficou tonto. Perdeu as forças. Diz que ele não conseguia nem mais levantar. O irmão mais novo, assustado, disse: "Fica aí, eu vou chamar mamãe." E saiu correndo para casa. Quando chegou lá, a mãe estava dando banho na bebezinha dentro de uma gamela cheia d'água. Aí o menino contou o que tinha acontecido. Ela ficou desesperada. "Cadê ele? Onde é que ele tá?" E o menino: "Vem comigo, mamãe. Tá ali." Ela saiu correndo atrás dele. Só que na pressa, esqueceu a criancinha dentro da gamela, toda molhadinha lá dentro da água. Foram os dois apressados pelo mato. No meio do caminho, o menino tropeçou com o facão na mão e caiu por cima. O facão entrou na barriguinha dele e saiu pelas costas. O coitado morreu ali mesmo na hora. A mãe, já doida, correu mais ainda até o lugar onde estava o outro menino. Mas quando chegou lá, ele já tinha morrido também. A surucucu é traiçoeira, tem um veneno forte demais. A mulher, vendo os 2 filhos mortos, quase endoidou. Saiu correndo de volta para casa para pedir socorro. Mas quando chegou, lembrou da menininha que tinha deixado na gamela. Correu desesperada. E quando olhou, a bebezinha tinha morrido afogada. Tudo isso no mesmo dia, uma desgraça atrás da outra. Diz que depois disso, a mulher perdeu o juízo de vez. Enlouqueceu. E daquele dia em diante, foi parar naquele espírito encorrentado que ela vivia sonhando. O marido chegou depois, tentando ajudar, mas já não tinha mais o que fazer. Tinha perdido os 3 filhos e a mulher de uma vez só. É como eu digo, eu não sou muito de acreditar em sonho, não. Mas tem sonho que mexe com a cabeça da gente. Deixa a gente inquieto. Esse caso foi contado pelo meu pai. Ele dizia que aconteceu lá no estado da Paraíba, onde ele nasceu. E quando nós era pequeno e saía para caçar tatu, paca, ele sempre dizia: "Não enfia a mão em buraco nenhum, meu filho. Aonde mora uma paca, mora uma cobra. Aonde mora um tatu, mora uma cobra. Os bichos são tudo amigo. Se esconde junto para fugir dos predador." Isso é verdade. Já aconteceu da gente matar uma paca e achar uma cobra junto. Meu pai tinha muito cuidado com isso, pois esse foi mais um causo antigo, contado por quem viu ou ouviu de perto. Causo triste, de fazer o coração doer. Lá pros tempos de antigamente, quando o mato ainda tomava conta de tudo e o povo fiava a vida na unha, apareceu um caboclo lá do fim do mundo, das bandas do Paraná. Era João o nome dele. João das Veredas. Chamavam ele assim por conta que o homem sabia cada atalho escondido no mato. Parecia até que o chão conversava com ele. Veio com a família, a mulher e 2 filhotes, e foi se enfiar lá pras bandas secas do sertão de Pernambuco. Região de pedra quente, chão rachado e gente que só sabe viver se for no suor. Arrumou um pedacinho de terra boa. Diz que dava 200 alqueires. E não tinha vila perto não, só um povoadinho que hoje virou cidade grande. Naquele tempo era só poeira e promessa. O homem era do tipo calado, mas trabalhador até o osso.
Fez roça, criou galinha, cercou o mato, botou curral e... em 10 anos tinha feito um impériozinho no meio do nada. Mas é como meu avô dizia, quando o matuto começa a ficar próspero, aparece logo um urubu voando baixo. E apareceu foi o Morgado, um fazendeiro metido a coronel da peste. Homem de palavra torta e dinheiro sobrando, que achava que tudo tinha preço. Chegou na porta do João e disse, vim comprar sua fazenda. João nem levantou a cabeça, respondeu só assim, seco. Aqui não se vende nada não, seu Manuel. Isso aqui é pro futuro dos meu. O Morgado não gostou, fez cara feia, saiu bufando. Diz que ele já tinha tomado umas terras na força por ali, botando cabra pra correr só no susto. Mas com João das Veredas, o buraco era mais embaixo. O Morgado, cheio de veneno na alma, foi buscar um pistoleiro lá pras bandas de São Paulo. Cabra acostumado a matar por dinheiro, sem pena e sem reza. E a ordem era matar todo mundo. Homem, mulher e menino. Para ninguém voltar para pedir justiça. O pistoleiro chegou, disfarçado. Foi lá conhecer o terreno, ver como ia fazer o serviço. Só que o destino, meu filho, o destino é danado. Quando o cabra deu de cara com a filha do João, que era moça nova, uns 21 anos, morena de olhos firmes e boca de reza, o coração dele falhou o tiro. Conversaram. E ele, que tinha vindo para matar, foi tonto de paixão. A moça também ficou encantada, e naquele sertão sem festa, qualquer conversa já é namoro. Ela disse, domingo você volta que eu falo com o pai. A gente arruma um serviço para você. No domingo, o pistoleiro voltou. A casa cheirava a galinha guisada e carne no braseiro. João das Veredas já tinha sacado que a filha estava com o coração voando. Depois da janta, o pistoleiro puxou o João num canto e disse, com os olhos meio marejado, seu João, eu vim aqui foi para matar o senhor e sua família, mas não vou mais, mudei de rumo. João, que era cabra duro, mas justo, respondeu sem tremer. Então vamos virar esse jogo, que ninguém vai morrer aqui não. Montaram um plano ligeiro. O pistoleiro ia lá no Morgado, fingir que fez o serviço, pegar o dinheiro e eles dois iam dar o troco. E foi feito. O Morgado caiu igual pinto na armadilha. Marcou o encontro no mato para passar o resto do dinheiro. Só ele e o pistoleiro. Mas quem estava na espreita? João das Veredas com a espingarda atravessada nas costas e a justiça no olho. Quando o Morgado chegou, ouviu só. Perdeu, cabra ruim. E ali mesmo o mundo se acabou para ele. João e o ex-pistoleiro botaram ele no chão e enterraram longe, sem nome e sem reza. Dinheiro sujo, João não quis. Disse, fique com isso, homem. Use para mudar de vida. E mudou. O pistoleiro virou dono de terra, casou com a moça, construiu casa, criou menino. Virou patrão, mas dos bons. Nunca mais pegou em arma. Hoje, os velhos tudo já morreram. Mas os netos estão aí, dono de fazenda, caminhão, boi e lembrança. E toda vez que passo por aquelas estradas de terra, vejo uma cruz velha fincada num canto e lembro. O mal não dura, mas o que é certo fica. E como dizia meu avô, Deus tarda, mas quando vem, vem de bota e espora. Diz que existia um cabra, um velho chamado Timóteo, que tinha 3 filhos macho. Eles moravam era pras bandas do sertãozão do Rio Grande, bem ali pras beiras do rio, onde o mato é fechado que só o cão. Timóteo vivia de pescar, caçar e tirar seringa das árvores. Criou os meninos tudo por ali mesmo, na lida do mato. 2 dos filhos puxaram o pai, caçador bom, pescador danado, tirador de seringa ligeiro. Mas tinha um. Era o Genaro. Esse aí, melhor dizer, era só para ficar no canto do barraco. Não caçava, não pescava, não tirava seringa. Só sabia mesmo era acender o pito e ficar encostado. Aprendeu a dar um tiro porque os irmãos ensinaram, mas nunca se prestou a sair pro mato com os outros. Um dia desses, o Tonho, que era o mais novo, achou um barreiro e falou: eu vou ficar de toca hoje de noite lá no canto do Mororó. Diz que tem bicho grande passando por lá. Eu só volto quando clarear.
Pegou uma 32 velha e se enfiou no mato. Quando chegou, já tinha feito o trepeiro, subiu e ficou na espera. A noitinha caiu e o mato ficou daquele silêncio pesado. Do nada, escutou uma voz grossa saindo do meio do escuro. Tá lá? E outra respondia. Tá não. Logo em seguida, 3 pancadas secas numa árvore, como se alguém tivesse batendo com um tronco grosso. O menino gelou. Daqui a pouco, a mesma voz, só que agora bem embaixo do trepeiro. Tá lá? Tá não. Foi quando a pancada veio tão forte no pau do trepeiro que parecia que ia tombar. O menino pulou lá de cima feito um doido, correu sem olhar para trás e largou a espingarda no mato. Chegou em casa branco que nem cal, ofegante. Que foi isso, meu filho? Perguntou o velho Timóteo. Foi uma coisa feia no mato, pai. Um negócio que fala, bate nos pau. Eu não volto mais lá nem morto. Zé Filho, o do meio, riu e disse: Isso é pau velho que range, batendo um no outro com o vento. Esse Tonho é medroso que só. Amanhã eu vou lá buscar a espingarda e matar esse bicho. No outro dia, foi ele. Chegou no trepeiro, achou a espingarda do irmão caída no chão. Subiu com as 2 nas costas. O que aparecer hoje aqui eu boto para correr, disse ele. A noite caiu, e como da outra vez, a mesma voz. Tá lá? Tá não. Depois, tá lá? Tá não. E já veio pancada grossa no pau do trepeiro. Quando olhou, parecia que o tronco ia despencar em cima dele. O cabra não pulou. Caiu sozinho de medo. As espingardas ele deixou penduradas num galho. Chegou em casa suando frio. O pai perguntou o que houve. Pai, é verdade o que Tonho disse. Eu não volto naquele mato nem para buscar espingarda. Lá tem coisa ruim. Os 3 dias seguintes foi um silêncio só na casa. Os meninos tudo com medo. Ninguém ia buscar espingarda. Ninguém queria saber de mato. Aí foi que Genaro, o mais preguiçoso, o que só sabia fumar e encostar, abriu a boca. Pai, se o senhor me arrumar aquela 16 de matar onça, eu vou lá buscar as espingardas dos meninos. Timóteo tinha essa arma guardada para caso de bicho grande. Disse logo: Não vou dar, não. Aquilo é perigoso demais. Mas Genaro insistia: Se o senhor me arrumar a 16, eu mato esse negócio e busco tudo. Os irmãos davam risada. Tu indo pro mato, Genaro? Vai dar trabalho pra gente procurar teu corpo depois. Mas aí o pai ficou pensativo. Chamou Genaro e falou: Se tu tiver coragem mesmo de ir, eu te arrumo a arma. Mas tu tem que descobrir o que é aquilo. Tem que ir com peito de aço, sem medo. Pode deixar, pai. Eu vou, respondeu Genaro. No outro dia cedo se foi. Entrou no mato, subiu no trepeiro e acendeu o cachimbo. Ficou lá, esperando. Quando a noite cobriu o céu, a voz veio. Tá lá? Mas Genaro nem se mexeu. Depois de um tempo, a voz veio debaixo do trepeiro. Tá lá? Aí ele respondeu: Tô aqui sim, e quero ver quem é. Foi só ele dizer isso que clareou tudo. A noite virou dia. Uma luz forte bateu no mato. Apareceram 2 cabras de pé debaixo do trepeiro, cada um com um machado que dava quase meio metro de gume. Que vocês estão fazendo aqui? Gritou Genaro apontando a 16. Sai debaixo do meu trepeiro ou vai ter bala. Os 2 responderam: Atire se quiser. Homem só morre uma vez. Um dos cabras mandou o machado no pé da árvore, quase derrubando tudo. Desce aí, a gente só quer conversar. Genaro desceu com a arma engatilhada. Fale logo que eu tô só o veneno. Os 2 disseram: Acompanha a gente, tem um negócio bom pra ti. Genaro ficou com o pé atrás, mas seguiu. Os cabras iam na frente, ele ia atrás com a espingarda apontada. Chegaram debaixo de um pé de jatobá. Um dos cabras falou: Aqui tem um tesouro enterrado. Se tu tiver coragem de passar a noite toda aqui, sem correr, amanhã cedo tu pode cavar. É teu. Ele ficou. A noite desceu com gosto. Escuridão fechada. Veio assombração, sombra passando, bicho rosnando.
Mas Genaro não arredou. Ficou firme. Quando o sol nasceu, ele cavou e achou o pote. Botou nas costas e partiu para casa. Era longe que só. Chegou já no finzinho do dia. Os irmãos e o pai já estavam do lado de fora, preocupados, achando que ele tinha se perdido. Quando viram ele chegando com o pote, correram. Genaro botou o pote no chão, sentou e acendeu o cachimbo. "Que tem aí dentro, Genaro?" perguntou o pai. "Nem sei, pai. Se quiser abrir, fique à vontade." Um dos irmãos quebrou o pote. Era ouro. Um pote cheio de ouro velho, daquele de botija mesmo. Daquele dia em diante, acabou-se o medo. Foram lá, buscaram as espingardas, e o tal encantamento da mata foi quebrado. Genaro ficou rico, os irmãos também. Mas ele mesmo continuou do jeito que era, fumando, deitado na rede, só cuidando da vida dele, que é o que ele mais sabia fazer mesmo. E o caos é esse. Quem quiser que acredite. Hoje vou contar uma história que meu avô, finado Juarez, vivenciou numa noite, por volta dos anos 50. Ele sempre nos contava causos, mas esse era o que eu tinha mais medo ao ouvir quando criança. Era lá pros lados do sertão da Bahia, onde ele morava. Num tempo que só se andava em estradinha de chão batido, sem luz, sem viva alma por perto. E o povo não reclamava, pois não tinha jeito não. Meu avô era caboclo sabido, trabalhava de entregador. Naquela época era chamado de tropeiro. Levava tudo, desde mantimento a roupas. Levava de um canto para outro naquela mula que ele chamava de estrela. Vivia de vilarejo em vilarejo, levando farinha, sal, querosene e até galinha para os mais afastados. Pois num dia desses já era noitinha, sem lua, sem estrela, só a luz fraca da lua cortando o breu. No meio da estrada, ele viu uma casa velha, toda torta, com o telhado querendo cair. Mas ele já estava cansado e resolveu parar para descansar um tiquinho. Bateu na porta e um homem calado, de cara dura, atendeu. Atrás dele, uma mulher que parecia ter o mundo todo preso no olhar. Disse que só queria um canto para dormir e eles, mesmo desconfiado, botaram ele num quartinho lá nos fundos. Antes de deitar, a mulher trouxe um caldo quente. Disse que era de osso com jerimum. Ele tomou, agradeceu e foi dormir. Mas no meio da madrugada, escutou um grito, daqueles que rasga a alma. Ficou parado, com o coração batendo mais que zabumba em festa de São João. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Ele se encostou numa fresta do quarto e viu algo que nunca esqueceu. Lá no terreiro da casa, um cabra grande, vestido como tropeiro antigo, montado num cavalo preto feito breu. O danado segurava uma corda, e na ponta da corda estava o dono da casa, se debatendo feito bicho acuado. O tropeiro deu uma puxada só e foi arrastando o homem para dentro do mato. O cabra gritava, se esperneava, mas logo sumiu no escuro. Meu avô ficou ali, deitado, suando frio até o galo cantar. De manhã, escutou a mulher chorando. Correu até a casa e ela disse que o marido tinha morrido de repente. Ele, sem pensar, contou o que viu. A mulher ficou furiosa, chamou ele de mentiroso, de amaldiçoado. Mas ele insistiu e pediu para ver o corpo. Chegou perto, puxou o lençol e com a mão trêmula fez um corte pequeno na pele do morto. Na mesma hora, saiu uma fumaceira preta, pesada, que subiu e sumiu no ar. Quando olharam de novo, o corpo que parecia normal estava desmanchado. Virou um monturo de palha, barro e cinza. Foi aí que ele entendeu. Aquele homem tinha feito algum trato dos brabos. Trocou a alma por riqueza, e o tal do tropeiro das almas veio buscar a conta. Depois disso, meu avô nunca mais dormiu em casa de estranho, nem pegava a estrada deserta de noite. E sempre que via uma casa isolada no meio do mato, dizia: "Vai que o tropeiro ainda está rodando por aí, só esperando o próximo a pagar o preço." É como ele dizia:
Dinheiro fácil não existe, e tem dívida que nem toda a fortuna do mundo paga. Eu nunca fui de me assustar com história de visagem, não. Mas vou contar o que me aconteceu naquela noite. E eu juro pelo que é mais sagrado. Foi tudo do jeitinho que vou dizer. Era lá pros anos de antigamente mesmo, quando não tinha luz direito no sertão. A gente morava numa casinha de taipa, ali pras bandas de Pedra Miúda, num sítio arrodeado de mato e pedra. Nesse dia, deu uma trovoada danada, e a energia caiu logo cedo. Nem tinha chegado a noite direito. Minha avó tinha acendido umas velhinhas de cera, daquelas que a gente compra na feira e guarda pra reza ou velório, sabe como é? Fiquei só no quarto, deitado na rede, ouvindo o barulho do vento batendo nas telhas de barro. Foi aí que começou a coisa. Vi uma sombra se mexendo pelo corredor. Achei que era coisa da vela tremendo com o vento, mas o vento nem estava pegando dentro da casa, homem. E aquela sombra era diferente. Era mais preta que a própria escuridão. Tinha umas que pareciam gente, outras só uns vulto torto, parecendo que estava se arrastando pelas paredes. Pisca que pisca, esfreguei o zóio, mas as coisas ainda estavam lá. E o pior, eu sentia que elas estavam me olhando, mesmo sem ter olho. Era um sentir por dentro. Uma coisa ruim, fria. Parecia que meu sangue tinha virado água. Daí foi que uma sombra maior saiu lá do fundo, bem devagar, como se fosse o chefe das outras. Quis levantar da rede, mas as pernas travou. Senti um peso no peito, uma pressão, como se tivesse um boi sentado em cima de mim. A vela se apagou sozinha. Nem vento tinha, eu juro por Nossa Senhora. E aí veio um toque, levinho, feito dedo gelado passando no meu braço. Meu espinha gelou. Ouvi uma voz no meu ouvido sussurrando baixinho. Agora você vê a gente. E foi só isso. Quando a luz voltou, tudo tinha sumido. Mas eu sabia que ainda estavam ali, só calados, só me olhando dos cantos escuros. Desde aquele dia, nunca mais fico só dentro de casa de noite. Nem para ir no banheiro vou sem acender tudo que tiver. E quando apaga a luz, vixe, eu fico rezando até o dia amanhecer. A gente lá no sertão chama de o povo das sombras. Uns diz que é alma penada, outros que é coisa do outro mundo, gente que se perdeu e ficou presa entre o céu e o inferno. Meu avô dizia que eles vivem entre nós, quietos, só esperando quem tem o olho aberto para ver. E depois que a gente vê, eles nunca mais param de olhar de volta. Quem me contou esse causo foi um cacique velho aqui da região. Já estava com os cabelos bem brancos, mas a memória dele era coisa fina. Ele me disse que naquela época eles não tinham lanterna, não tinha espingarda, não tinha arma nenhuma dessas do branco. Viviam só na mata mesmo, só do que a natureza dava. Nem roupa eles usavam direito ainda. Viviam era do jeitinho deles mesmo. Disse que uma onça começou a rondar a aldeia para pegar uns porquinhos que eles criavam por ali. Mas não é criação igual do branco não, é diferente. Os índios quando saía para o mato e matavam um cateto, um porcão. Se tivesse filhote eles trazia para a aldeia, criava por ali solto. E quando estava grande eles matava e comia também. Eles não perdem nada, não dá moleza. Essa onça vinha toda noite, pegava um porquinho ou outro. Os porcos ficavam soltos ali, não tinha cerca não. Aí resolveram fazer uma gaiola, bem feita mesmo, tipo uma arapuca de pau trançado. Botaram os porquinhos lá dentro, tamparam por cima, tudo certinho. Aí a onça continuou vindo, mas não conseguia pegar mais porco, porque estavam protegidos. No outro dia só via o rastro da bicha ali. Só que as noites era de lua escura. E eles não tinham como fazer tocaia para onça. Tava difícil demais. Não tinha lanterna, não tinha nada. Estavam esperando era uma noite de lua clara para armar uma emboscada, para pegar a danada. Num desses dias, as mulheres foram pescar com as crianças lá no rio. Os índios até hoje gostam de pescar com flecha. Eles têm umas flechinhas de taquara,
um bodoquezinho, e vai beirando o rio por ali, negociando, fisgando peixinho. É bonito de ver. Eu mesmo já vi muitas vezes. Você vai no rio ver menino de 7 anos com a flechinha na mão, ele acerta o peixe sem errar, pega cará, pega piaba, o que tiver por lá. Eles são ligeiro. Aí ele contou que foi pescar também. Na época ele tinha uns 18 anos. Pegou o arco dele, a flecha, e foi junto. Ele nem estava pensando muito na onça não. Foi mais para acompanhar as crianças e as mulheres que estavam indo na frente. Ele ia atrás, de boa, negociando, ver se pegava um jacu, uma capivara com a flecha, que era a roça dele, caçar sozinho no mato. As mulheres na frente com as crianças, tudo conversando, falando alto, que índio conversa igual maritaca. Eu já vi, não é igual a gente que pesca quietinho, não. É grito para todo lado e mesmo assim eles pescam bem. Hoje em dia até tem anzol, tem barco com motor, mas ainda se vê muito índio pescando de flecha, principalmente as mulheres e os meninos. Descendo o rio, ele atrás, as crianças na frente. Aí disse que de repente viu um rabo de onça no meio do carreiro, aquele caminho que eles passam para ir caçar e pescar. Viu que a onça estava seguindo as crianças. Mas era uma onça magra, feia, grande, parecia um bicho de outro mundo. Ele disse, agora é comigo mesmo, e foi seguindo a onça. A bicha não viu ele, estava encucada com as crianças lá na frente. Quando a onça deitou, se preparando para dar o bote, ele já estava com a flecha pronta. Quando ela parou, ele mandou a flecha com tanta força, mas tanta força, que era medo, raiva e coragem tudo junto. A flecha pegou nas costelas da onça e varou do outro lado. A bicha deu um pulo para cima, parecia que ia vir em cima dele. Mas em vez disso, pulou foi para o lado das mulheres com as crianças. Aí foi grito para todo lado. Ele saiu correndo também, querendo ajudar, mas com medo, porque o bicho era muito grande. A onça pulava por dentro da água, fazendo barulho. Mas Deus ajudou, não machucou ninguém. Os meninos se esconderam tudo. Um foi debaixo da pedra, outro se enfiou atrás de um pau, outro se jogou no rio. Sumiu todo mundo, parecia que tinha evaporado. E pensa aí, nos anos 50, o cara com uma flechinha dessas, sozinho no mato, salvando as crianças. E ele ainda me disse que por causa desse ato de coragem, ele virou cacique. Quando aconteceu, ele ainda era novo, mas depois virou líder da aldeia, e ficou por muito tempo. Quando eu conheci ele, já estava com uns 70 anos, já não era mais cacique, mas era um homem sabido demais, experiente, cabeça boa. Contava muita história boa de caçada, de cobra, de bicho do mato, mas essa da onça foi a que mais me marcou. Como é que com uma flecha só ele mata uma onça? Só com a ajuda de Deus mesmo. Ele falava que salvou aquelas crianças, porque a onça ia pular neles, certeza. E se ele não tivesse ali, podia ter sido uma tragédia. Depois desse dia, os índios ficou ainda mais cabreiro com onça. Se visse um rastro de onça a uns 2 ou 3 quilômetros da aldeia, já chamava todo mundo, pintava a cara, se preparava para a guerra e ia atrás. Só sossegava depois que matava a onça. Até hoje o índio tem medo de onça. Eles não gostam de jeito nenhum porque vivem na mata, caçam todo dia. Quase todo índio aqui da região tem um causo de onça para contar. E é verdade, porque eles estão ali no meio. A gente que vive na cidade pensa que é lenda, mas não é lenda não. Rondônia, Mato Grosso, essas bandas têm muita onça. Antigamente tinha mais ainda. E quem vive no mato, caçando, pescando, tem muita história para contar. Quem gostou dá um joia, segue o canal que sempre tem uns causo bom para contar. E eu gosto é de causo verdadeiro. Primeiro eu vejo certinho, investigo, porque tem muito causo por aí que não vale nem a pena contar. Mas esse aqui vale, e muito.